Olá, gente. Estamos em mais uma vez, mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos no estudo dos livros das Dores da Alma, editado pelo Espírito Hamed, e hoje iniciando uma nova temática que é sobre a ansiedade. Vamos dar início? Definimos comportamento como conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Em outras palavras, é a forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada pessoa. Nossas convicções íntimas é que determinam os nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós mesmos a influência que exercemos sobre as situações imediatas ou sobre as circunstâncias futuras da nossa vida. Nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. O poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante nas ocorrências de nosso cotidiano. Aberto comentários, Dani. Vamos lá, então, né? Acho que essa primeira frase que a Hamed traz para nós, que o comportamento como um conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo, né? Então, quando nós somos estimulados, a gente tem uma reação, e essa reação também, auxiliada pelas nossas emoções, ela gera um comportamento, né? Geralmente não, a emoção a gente não consegue controlar. Então, você vai ter tristeza, você vai sentir raiva, você vai ter medo, você vai ter alegria. Agora, a grande questão é: você sentiu raiva, como você reage a essa raiva é o seu comportamento. Então, como que é importante a gente ter, assim, essa nuance, né? Porque quando você teve a sua raiva, você reagiu, é o seu comportamento. Esse comportamento, ele pode ser violento ou ele pode ser pacífico, mesmo diante de uma emoção raiva. Então, por exemplo, se você teve um estímulo e esse estímulo te gerou medo, ligou o seu sistema de alerta, você ficou com medo. Esse medo ele pode se tornar um pânico ou ele pode ser apenas um medo e te deixar mais atento. Então, para a gente ir entendendo qual que é o mecanismo, como que funcionam as nossas emoções, o nosso comportamento diante dessas emoções, né? Quando você, por exemplo, tem um espanto, esse espanto também, você fica aquela curiosidade, aquela coisa, né? O que que é isso? O que que não é? Mas aí o comportamento que você vai ter, ele pode ser um comportamento também de nojo, pode ser um comportamento de medo, um medo excessivo também, pode ser um comportamento de fuga, né? Então, assim, a gente entendendo tudo isso que funciona e que está diante de nós, a gente compreendendo, e aí o que que acontece? A gente vai tendo um certo, eu diria que é um conhecimento mesmo de nós mesmos, de como que nós funcionamos, que a gente não consegue prever tudo, mas a gente consegue mais ou menos ter um entendimento. Quando ele coloca aqui, ó, nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. Então, a vida é sempre esse mecanismo, mas é sempre conectado. As coisas a gente não consegue desconectar. Então, uma coisa está influenciando outra o tempo todo. Mas o autoconhecimento, ele vai trazer para nós essa noção assim, nesse momento eu estou com medo, nesse momento eu estou é, alegre, nesse momento eu estou triste, nesse momento eu estou com dor, nesse momento. Então você vai se conhecendo, né, Tássia? Eu acho que esse é o primeiro passo de tudo, para a gente identificar qualquer coisa, aliás, na nossa vida, né? Porque a partir do momento que a gente vai se conhecendo é que a gente vai conseguindo identificar e principalmente, eu acho, nomear. Nós não fomos ensinados a nomear as nossas emoções, a dizer, a falar. Tem gente que não consegue falar, eu tô muito bravo. Tipo, e aí, né? É que o Hamed até chama, eu adoro essa expressão dele, analfabeto do sentir, né? Que realmente a gente não foi.
acostumado a categorizar as coisas, né? E nesse momento, como é que eu estou me sentindo? Em geral, a gente só vai vivendo, não interessa o que que a gente está sentindo, a gente não para pensar o que está acontecendo, que é isso que você comentou, né? A emoção a gente não consegue segurar, mas o que que a gente vai fazer a partir disso ali já está no nosso nível de percepção, assim, de controle maior, né? Então, assim, ai, olha, agora como é que eu faço? E é interessante porque pensar, quando a gente fala nesse paradigma da reencarnação, né, Dani, que ele fala esse comportamento como conjunto de ações que a gente reage a partir das emoções e muito provavelmente a gente está carregando as mesmas ações e, portanto, o mesmo comportamento ao longo de muitas eras, né? Então, assim, é pensar que talvez agora, um pouco mais assim amadurecidos, a gente esteja realmente começando a nos entender melhor, né? O que que eu estou sentindo? O que que será que está acontecendo aqui? Que emoção é essa que tomou? E a partir do momento que a gente entende qual é a emoção, a gente também entende qual é nosso gatilho, né, Dani? Então, assim, no medo. Será que o medo está me paralisando? Está me impedindo de crescer? Está me impedindo de ir para novos caminhos, para novas rotas? Porque o medo, ele sempre vai existir, né? Ou será que, mesmo entendendo que eu estou com medo, a partir daqui eu caminho mais devagarzinho, né? Pensando, ó, aqui eu tô com medo, então eu vou um pouco mais devagar, um pouco mais prudente, mas sigo, né? E pensando sobre todas essas coisas, imagina, às vezes a gente está com o mesmo comportamento há séculos, né? Não tem mudado. E o comportamento é isso, essa soma desses atos que a gente tem toda vez que algo toma conta de nós. E como tudo, e eu insisto nisso, um treino, né? Então, o que que eu faço com a minha raiva? Se às vezes eu era extremamente explosiva, eu vou ficar no primeiro momento mais calado, depois vou aprender como falar, depois eu vou aprender como falar com cada pessoa. Então, isso vai fazendo parte do nosso nível evolutivo mesmo, mas que a gente saiba dar esses passos, né? Porque muitas vezes a gente está aí paralisado mesmo, né? E eu acho tão bonito quando ele fala isso, né, que nenhuma, olha que interessante, nenhuma das nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de efeitos. Embora não possa ser notada no momento, futuramente será percebida. E é como uma onda do mar mesmo, né, que no primeiro momento vem grande, mas depois vai reverberando ali até cessar. E às vezes a gente também não tem muito consciência disso, ou seja, a gente vive num automatismo tão grande que a gente não percebe, às vezes, os nossos pequenos atos, nossos pequenos pensamentos que lá na frente vão ter mesmo um efeito maior e mais visível, né? Mas está tudo o tempo todo, a gente está o tempo todo formando o nosso destino, né? O tempo todo. E que a gente use isso não no sentido de criar medo ou ansiedade, mas no sentido de se apostar mesmo, né? Da nossa alma, da nossa trajetória e falar assim, olha, eu estou escolhendo. Deixa eu olhar aqui com consciência o que que eu ando escolhendo as pequenas coisas, né? Nos meus sofrimentos, muito provavelmente também foi de uma série de conjuntinhos de comportamentos, de ações, de pensamento que eu tive lá atrás, né? Então, e pensando sobre tudo isso, que é realmente difícil. Você tem algo mais a comentar, Dani? E é interessante isso, né? Porque essa conjuntura, né, Tassi, quando você fala assim de questões de que a gente traz de outras encarnações, a gente tem que entender esse mecanismo de funcionamento, porque não é automático a transformação do que a gente vai viver, porque o nosso hoje, ele é uma formação daquilo que nós escolhemos anteriormente, mas também daquilo que nós estamos escolhendo hoje, né? Então, a gente está colhendo, mas a gente também está semeando, também estamos plantando. Então, a gente também não pode ter essa sede de querer a transformação imediata, mas a gente também não pode desistir de querer se melhorar, de querer se transformar, de querer evoluir, né? Que faz parte da vida esse processo de não ser imediato, mas de ir acontecendo, né? Então, a gente está vivendo, a gente está fazendo novas escolhas, nós estamos construindo no hoje da vida aquilo que a gente acredita, mas sem perder as consequências daquilo que a gente já escolheu, né? Que a justiça divina é algo certo, verdadeiro, né? Justo, digno. Então a gente não pode também escapar daquilo que a gente já escolheu, né, Tassi? É uma construção o tempo todo, né? Isso é muito bonito.
E é isso, né, Dani? O poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante na ocorrência do nosso cotidiano. Então, pensar sempre sobre isso, né? Quais crenças estão me movendo? Ainda que inconscientemente, a maioria, né? São crenças inconscientes que estão aí criando raiz na nossa vida e consequências também, né? Então, que crenças será que me animam? E se a gente não sabe ainda muito bem, né? Provavelmente não sabe todas e vai demorar muito para saber todas elas, mas a vida vai se mostrando que a gente saiba introduzir novas crenças positivas, né, Dani? Porque é isso, né? Como é que a gente vai lavando ali um copo que está muito sujo? O jogo colocando água limpa dentro dele, deixando que a água suja vá, mas é jorrando água limpa, né? E é isso. É como se fosse introduza aí novas crenças bonitas, positivas para sua vida, planta novas coisas, que é como bem você disse, né? A todo momento a gente está colhendo algo ali, né, do passado mais remoto ou mais próximo, mas semeando o tempo todo. Então, assim, semeia crença bonita, coloca pensamento bonito ali, onde você já percebeu que não tem, porque a vida também é isso, né? Essa construção e essa renovação todos os dias, né? Acredita que pode ser sim pleno, pode ser feliz, né? Que pode ter essa alegria de viver, né? Que a gente comenta aqui. Então, ir construindo mesmo isso, de que sim, eu mereço ser feliz, eu mereço que coisas boas me aconteçam, eu mereço que as oportunidades cheguem até mim, né, Dani? Isso vai dando uma base, uma estrutura para que a gente siga bonito também na vida, né? E fortalecendo a confiança, né, Tássia? Confiança na vida, confiança no bem, a confiança em Deus, a confiança na espiritualidade, a confiança em nós mesmos. Então, assim, quando a gente vai estabelecendo isso na nossa vida, vai modificando, vai transformando tudo ao nosso redor. Porque você é um ser que você vai sentindo o seu valor, você vai sentindo as suas capacidades, sabe? O Haroldo fala que o contrário do medo não é a segurança, é a confiança. Então vamos trabalhar a confiança em nós, né? É, isso é bonito mesmo, coragem, né? Sabendo dessas verdades, não seria de vital importância que observássemos melhor os nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo nosso poder de fé? É frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Atribuirmos momentos felizes e expectativas irreais à nossa vida, encaixando-os em ocasiões especiais, como a formatura, o casamento, os filhos, um bom emprego. Quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. A preocupação pode introduzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente, advindo de coisas que irão ou não acontecer na manhã. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar o nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade momento presente que poderá transformá-lo para melhor. As situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Se imprimirmos com pensamentos trágicos os fatos e acontecimentos da vida, eles assumirão proporções que não tinham a princípio e realmente se tornarão realidade. Criaturas trágicas atrairão certamente a tragédia. Aberto comentários. Sobre esse ponto é bastante interessante, né? Porque às vezes as pessoas ficam e elas colocam o peso da vida em determinados acontecimentos, como o Hamed coloca, né? E aí você sente aquela frustração quando acontece aquilo, mas que você percebe que não preencheu, né? O seu interior, que não preencheu a sua alma. Então, eu acho que eu tenho para mim que o segredo da vida ele está no agora, em você saber viver aquilo que você está vivendo no momento, sabe? Com simplicidade, com humildade, às vezes com uma certa dose de dificuldade, mas você estar presente naquilo que é aquela história, né, de você florescer onde Deus te plantou. Onde eu fui plantada hoje? Hoje, dia 2 de maio, né, que a gente está gravando aqui. Então, assim, mas onde eu estou hoje? O que que eu preciso fazer hoje? Eu estou realmente presente no aqui, no agora? Tem até um livro que chama O Poder do Agora, né?
É bastante interessante a leitura também, mas traz para a gente essa ideia de você estar realmente em estado de presença naquilo que você está fazendo, né? Naquilo que você está vivendo. E aí, essa questão da antecipação, né? Quando a gente começa a usar o nosso tempo, os nossos pensamentos, a nossa energia. Bastante interessante quando o Hamed coloca aqui, que onde nós estamos pondo o nosso poder de fé, onde nós estamos colocando a nossa força, sabe? A nossa ação. Então, isso é muito interessante, porque se você está nessa emoção da antecipação, você está no futuro, você não está no presente. E quando nós estamos no futuro, a gente acaba por gastar a nossa energia, a chamada preocupação, né? Porque está ocupando o seu tempo de agora com coisas lá do futuro, que ainda você nem sabe se aconteceu. E existem estudos nessa área que falam que 90% das nossas preocupações elas não acontecem. 90% é um número bem considerável para a gente gastar tanto tempo antecipando fatos que estão no futuro, né? E aí você vai criando situações, e como a nossa mente ainda, acho que isso muito atrelado ao fato de nós sermos um planeta de provas e expiações, a gente foca no quê? No negativo. E aí, então, nós estamos criando a antecipação e fatos mirabolantes, ruins, negativos, que provavelmente não vão acontecer, ou que podem até acontecer. Aí entra um ponto mais importante ainda, porque quando nós estamos mentalizando isso, nós estamos o quê? Criando. A nossa mente é fonte criadora. É muito interessante pensar sobre tudo isso, porque a gente volta no quê? Na questão da autorresponsabilidade. O que que eu estou cultivando na minha mente? O que eu estou pensando? É igual aquelas pessoas que ficam assim, nossa, tenho medo de ser assaltado. Nossa, não vou sair na rua, não sei o quê. Passa 10 pessoas, qual que vai ser assaltado? Então, assim, o estudo de hoje, ele é, no meu ponto de vista, principalmente para a gente ter essa conscientização do que a gente está cultivando na nossa mente. Porque o que nós estivermos cultivando é o que a gente vai colher. Não foge disso. Se a gente for no mercado comprar um saco de limão, a gente vai chegar em casa com um saco de limão, não com um saco de laranja. Só para a gente, né? É, Dani, e eu achei tão bonito isso, que é isso, né? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo nosso poder de fé? Olha que coisa mais assim profunda, né? E é isso, ele vai comentando ali que às vezes a gente fica nessa expectativa dos grandes eventos da nossa vida, né? Formatura, casamento, né? Tantas outras coisas. Ou seja, será que a gente não está colocando o nosso poder de fé em acontecimentos transitórios que podem ou não acontecer e que, se acontecerem, que ótimo, que fantástico, né? Mas que muitas vezes não correspondem mesmo às nossas expectativas, que estão lá em cima, né? Então, na verdade, me parece que para a gente ainda é muito comum atrelar a felicidade a esses eventos extraordinários, ou seja, eu só vou estar feliz de fato quando algo extraordinário acontecer. E quando acontece, você vai perceber que é uma coisa normal, né? Então, não é que a gente não saiba aproveitar, que quando tiver esses momentos, ótimo, mas aí você vai percebendo que é isso, não preenche totalmente, né? Como você bem disse, assim. Então, será que a gente não está colocando o nosso poder de fé, a nossa felicidade ali em coisas transitórias, que tá tudo bem a gente ter, né? Mas que elas são transitórias. E que talvez mesmo, como você disse, também me parece que o sentido da vida é você aprender a conviver com o que você tem agora, ser feliz e grato pelo que está acontecendo ali naquele momento. Se existem momentos extraordinários, eles vão acontecer ainda bem também. Ótimo, vamos aproveitá-los, mas não ficar na ânsia de que isso aconteça o tempo todo, né? Então, o que que acontece? Às vezes a gente cria muitas expectativas sobre pessoas, sobre instituições, né? Sobre uma série de coisas que necessariamente são falíveis, né? Há um tempo atrás a gente comentou em um outro livro do Hamed, uma lição que falava isso, né? Às vezes a gente está colocando o nosso poder de fé em pessoas que são o quê? Imperfeitas. Então, vão fazer um trabalho imperfeito, vão nos frustrar, instituições do mesmo modo, né? Nosso trabalho também. Então, é isso, né? Vamos analisar se a gente realmente coloca a nossa fé em coisas que são reais, em expectativas que são, na verdade, reais também, porque muitas vezes a gente fantasia muita coisa, e aí quando isso não acontece, a gente se frustra, se desilude, fica chateado, né?
E é interessante quando você falou ali, né? A gente às vezes fica tão fixado ali naqueles pontos, repetindo a mesma história no pensamento, que é o quê? É isso que vai acontecer, né? E é o que ele fala constantemente, que muitas vezes a gente cria uma nova fobia, que é, meu Deus, eu tô pensando nisso de novo, daqui a pouco tá criando raiz na minha vida. Calma, né? Mas só da gente ter essa possibilidade de analisar a nossa própria mente, a nossa consciência e perceber o que que a gente está pensando, que fantástico, porque muitas vezes a gente passou, ia pensar assim, sabe, de uma forma muito otimista. Provavelmente a gente passou muitas e muitas vidas e séculos sequer pensando sobre o que a gente pensava. Olha que coisa mais absurda, mas é possivelmente muito verdadeira, né, Dani? Você tem mais algo a comentar? Não pode seguir. Então tá, vamos lá. Crer com firmeza que Deus nunca erra e está sempre se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos será sempre um método feliz de se despreocupar. Crer que Ele está sempre disposto a nos prover de tudo o que necessitamos para o nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Deus é a consciência do universo, a alma da natureza e a harmonia das forças cósmicas. As entidades benevolentes e sábias que elaboraram os fundamentos da doutrina espírita responderam que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, do vosso ponto de vista, porque credes abranger tudo. Acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser, nos conduzirá sempre ao discernimento de que tudo está certo de maneira inequívoca e absoluta mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé, pelos exageros de qualquer matiz, ainda assim, a vida providencial nos levará a um só rebanho, um só pastor. Lembremos-nos, porém, de que a imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso e amor. No entanto, se estivermos usando para produzir tristeza, ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor a fazer é interromper o negativismo e mudar o estado mental. Cada um transita pelo caminho reto, pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com o seu estado evolutivo. Não há com o que nos preocuparmos, tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Agora tem comentários. É isso, né? E que lindo que é a gente ter essa consciência de que tudo está sob os cuidados da espiritualidade, sob os cuidados de Deus, que nós não estamos desamparados, né, Tassi? Muito embora às vezes a gente entre em desespero, acho que justamente pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança, pela nossa falta de conhecimento também, né? A gente acaba entrando em desespero em alguns momentos, mas a gente tem que ter consciência que nada está ao léu, né? O nosso barco ele não está à deriva, usando algo que as pessoas sempre falam, né? Então, a gente não está solto do destino do universo, como diz a minha avó, né? Nós estamos sob os cuidados de Deus, sob o amparo da espiritualidade, sob a égide das leis divinas também, que valem para todos, né, Tássia? As leis universais, elas estão aqui para todos nós. Não é só para mim, nem só para você, não é para quem conhece e para quem não conhece, não é para quem acredita e para quem não acredita, é para todos. Então, eu acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso, né? Que no intuito de acalmar o nosso coração, de acalmar o nosso espírito, o nosso ser, de trazer um pouco mais de tranquilidade. A gente vive hoje num mundo tão agitado, né? É tão difícil você encontrar um momento de paz, um momento de silêncio, inclusive, né? Então, assim, para a gente poder pensar sobre isso, e outra coisa que o Hamed coloca aqui para nós, essa questão do estado mental, né? Essa última fala dele aqui, lembremos-nos, porém, de que a imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso e amor. No entanto, se a estivermos usando para produzir tristeza, ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor a fazer é interromper o negativismo e mudar o estado mental. A Maíse Braga traz para nós, em uma das palestras dela, algo muito concreto sobre isso. Porque eles foram fazer um atendimento a um espírito, né? Um espírito sofredor, e a hora que ele estava obsidiando outra pessoa, né?
foi levado à reunião mediúnica para que pudesse dialogar com ele, né? E o que que aconteceu? A hora que perguntaram, mas meu irmão, por que que você está, né, junto com essa tal pessoa, né? Por que que você não deixa ela, não segue a sua vida enquanto espírito imortal, né? Então, aí ele falou assim: eu? Ela, se quiser, que se desconecte de mim. Enquanto encarnada, ela tem mais condições do que eu. Então, quer dizer assim, ó, a gente pode ler um livro, a gente pode ouvir uma música, nós podemos ver um filme, nós temos condições de, de mudar o nosso quadro mental com relativa facilidade. Então, vamos nos esforçar nesse sentido também. Quando nós percebermos que estamos com sentimentos negativos, acumulando, né, ou alimentando tristeza em nós, alimentando a angústia, alimentando o medo, vamos procurar mudar essa psicosfera também, né? A gente tem condição para isso já. Você pode fazer uma prece, convocar a espiritualidade, colocar uma palestra. Não precisa ser uma palestra espírita, né, Tássia? A gente sabe que existem inúmeros canais no YouTube aí muito bons, com ensinamentos na área da espiritualidade, na área da saúde mental, na área da psicologia, que agregam muito, podem nos ajudar e que não são necessariamente conteúdos espíritas, mas são conteúdos agregadores, né? E eu acho que é isso, né, Dani? O discernimento também. Esse autoconhecimento, né? Estou num dia não muito legal, né? Então, saber também aquilo que nos abastece, que nos faz bem. É ter quase que uma farmacinha, não de remédio, mas de, olha, quando eu escuto essa música, quando eu faço determinada arte, quando eu faço uma prece, quando eu vejo uma palestra. Então, ter mesmo uma farmacinha ali de emergência, né? De que, olha, ao fazer isso eu me sinto melhor. Então, uma atividade física que também é incrível para liberar essa energia, né? Para os hormônios realmente também darem uma ajustada. Então, é pensar em tudo isso, né? Então, o autoconhecimento também é bonito que ele traz isso. Olha, eu estou um pouco ansioso. O que que eu faço para me ajudar aqui um pouco mais? Então, ter esse conhecimento do que te faz bem, né? E de recorrer a isso nessas horas boas. Eu também falo muito da criação de hábitos saudáveis, porque isso faz uma diferença muito grande. Então, eu tenho uma rotina aqui em casa, que todos os dias, quando eu acordo, claro que nem sempre eu consigo, mas eu acho fantástico, porque o que que é a criação de um hábito, né? Essa, como a gente disse, é um comportamento, é uma repetição de um comportamento que todos os dias eu faço. Então, assim, eu vejo que mesmo nos dias mais desafiadores, se eu cumpro esses pequenos hábitos, que é arrumar a cama, que é lavar a louça, que é guardar a louça, ou seja, já tem ali programado mais ou menos o que eu vou fazer. Gente, é incrível como, mesmo o dia sendo mais desafiador, quando eu cumpro aquilo que eu me prometia fazer, que está ali dentro da minha rotina, aquilo já vai me dando uma abastecida. Então, para você ver como é o pequenininho, que às vezes num dia mais difícil também nos segura. Então, poxa, eu gosto de escutar uma música legal. Então, a gente vai mudando o estado mental assim, porque a gente oscila muito, né? Acordo muitos dias não tão bem, né? E a gente segue, porque na verdade os eventos acontecem, mas a gente vai além, né? Essas coisas passam. E como ele disse ali, né, que eu acho que é um resumo muito bonito da lição de hoje, a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar o nosso destino. Ou seja, eu posso ficar preocupada, antecipar, né? Que essa preocupação, ou seja, ficar me ocupando antecipadamente dos acontecimentos, posso pensar nisso o dia inteiro, mas nada disso vai mudar, vai alterar as circunstâncias, vai alterar o meu destino, né? Claro que a gente tem que ser prudente, é claro que a gente tem que, sim, analisar o que que a gente pode fazer ali naquela circunstância mais desafiadora. É claro que a gente pode se prevenir de algum modo, mas esse excesso de preocupação não vai mudar, não vai alterar em absolutamente nada, né? E qual seria, então, é, o melhor a ser feito, né? Se nada disso vai adiantar, vai alterar meu destino, se eu me preocupar, não vai alterar em nada. É o que ele fala ali, né? Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente que poderá transformá-lo para melhor. Não sei o que vai me acontecer no futuro, criar crenças positivas de que o melhor vai me acontecer, e como você bem disse, Dani, 90% daquilo que a gente catastroficamente pensa para a nossa vida não vai acontecer. Então, é guardar a confiança de que tiver que acontecer, vai acontecer, porém,
que eu posso fazer então nesse momento? Dar o melhor de mim. E quão bonito é, sabe? Ter um dia em que a gente batalhou, que a gente soube dar o nosso melhor e falar: esse dia foi uma batalha bem vivida. Porque todo dia é uma batalha que a gente veio para dar e para lutar, né? Porque tem essa nossa parte mais nobre querendo se sobressair, tem a nossa parte ali já de tantas eras querendo vir à tona e a gente nessa luta constante mesmo, né? Então, poxa, hoje eu dei a minha batalha, hoje eu vivi no momento presente, é tomar consciência disso cada vez mais. Poxa, estou aqui me empenhando em fazer aquilo que eu me determinei e é se apaixonar por esse processo, né? Cada vez que eu faço aquilo que eu determinei a cumprir, gente, que incrível é, porque é nessas pequenas coisas que a gente estimula a nossa musculatura espiritual a conseguir ainda mais, né? Se eu falei que eu ia estar ali, eu estarei em tal hora fazendo tal coisa. Então, isso é o bonito da vida, sabe? E é criar mesmo essa disciplina mental, espiritual, que não é fácil. Vão ter dias que vão ser melhores, a gente vai conseguir um pouco mais, vão ter dias que a gente vai cair, mas é levantar no momento seguinte, o mais rápido possível, e falar, vou adiante. E seguir, né, Dani? Tem mais algo a comentar? E é isso, né, Tássia? Acho que com essa confiança de que, se porventura acontecer algo que seja difícil, que seja mais desafiador, a gente também está amparado, a gente tem muitas pessoas que torcem por nós, que estão conosco. E lembrando também que a espiritualidade costuma nos surpreender, às vezes, de onde a gente menos espera, vem o auxílio, vem a ajuda. Então, assim, o mundo ele é muito diverso em acontecimentos, né? Mas que a gente possa se conectar com aquilo que há de bom, com aquilo que faz com que a gente cresça, que a gente desenvolva. Lembrando também que a cada novo degrau que a gente alcança, vem também uma provinha, acompanha uma provinha junto, para que a gente possa ir testar que a gente realmente adquiriu aquele conhecimento, a gente adquiriu aquela capacidade, e assim a gente vai galgando cada vez degraus melhores e mais altos, né, Tássia? Dentro de nós mesmos, mesmo nos conhecendo melhor, nos transformando mais, evoluindo, né? Crescendo espiritualmente. Eventualmente a gente vai crescer aqui também do ponto de vista material, do ponto de vista profissional, pessoal, tudo, né? A gente pode crescer em todos os aspectos, né, Tássia? Mas acho que o mais importante é a gente não esquecer que nós estamos amparados, sempre, sempre, sempre. Porventura a gente passar para o outro lado também, tá tudo certo, tá tudo bem, porque a gente tem o amparo de todos os pontos de vistas da vida, né? Acho que isso é uma coisa, assim, para mim, é muito consolador. É E muito outra coisa consolador. que eu pensei aqui, né, Dani, de uma coisa que você falou, que é isso, a espiritualidade, gente, as coisas chegam de onde a gente menos espera, né? E claro que a gente olha isso para um lado negativo, mas pelo lado positivo, eu fico pensando assim, no resumo da minha vida, né? Quase nada foi do jeito que eu queria, mas tanta coisa foi ainda melhor que eu sequer imaginava que seria possível. Então, guardar isso, né? Essa confiança de que há formas de nos surpreender, de que a vida ela é assim abundante de caminhos, de formas, de questões e é bonita mesmo, né? E guardar essa confiança de que vamos fluir com a vida, vamos dar o nosso melhor, vamos dar a nossa batalha e é isso que importa, né, Dani? Então, para mim é isso. Uma boa semana para todo mundo. Que a gente guarde essa esperança bem no fundo do nosso coração, como um foguinho interno, para a gente se acalentar sempre e para se transformar, né? Então é isso. Guardemos a confiança em Deus, né, Tássia? Que é isso. Exato. Guardemos a confiança na espiritualidade, em Jesus, que nos abençoe e nos envolvam sempre, né? Que as energias do bem nos apontem sempre os melhores caminhos e que a gente tenha confiança para segui-los. Exatamente. Um beijinho, gente. Boa semana e até logo. Tchau.